E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E estamos aqui com mais um vídeo de história completa, moleque. E dessa vez eu vou contar pra vocês a história Capitão América Morre uma Lenda. O título já é um baita de um spoiler, né? Mas fazer o quê? Mas sim, o Capitão América morre nessa história e aqui nós também veremos o luto de cada personagem em relação a isso. Aqui a gente descobre o verdadeiro valor que o Capitão América tem nas histórias em quadrinhos. Realmente, ele é uma lenda entre todos os heróis. E se você tá sempre por aqui, gosta de assistir os vídeos do canal Super Hero, gosta de vídeo de histórias completas e ainda não é inscrito no canal, cara, não perde mais tempo, já se inscreve. E se inscrevendo, você se torna um Hunter também. Já somos mais de 500 mil de Hunters e estamos rumo ao 1 milhão de Hunters. Então vem, se inscreve e faça parte da equipe Super Hero. Se você já é inscrito, muito obrigado. E comenta aqui embaixo pra eu saber, #SouUmHunter. Mas beleza, bora pra história. A história começa logo após o término de Guerra Civil. Foi instaurado a Lei de Registro dos Super-Humanos, onde os heróis deveriam registrar a sua identidade civil junto ao governo. Isso causou uma separação entre todos os heróis, onde um lado era a favor do registro e o outro lado era contra. O Homem de Ferro foi o líder do movimento pró-registro, enquanto o Capitão América tomava a frente do lado que era contra. Essa guerra entre os heróis chegou no seu ápice durante um confronto nas ruas de Manhattan. E quando olhou para o lado e viu a destruição que a sua rebeldia estava causando, o Capitão América resolveu se entregar para as autoridades. E é a partir daí que a nossa história começa. Nos é mostrado o local onde vai ser o julgamento do Capitão América, o Tribunal de Nova York. O lugar está lotado de imprensa e civis, todos aguardando a chegada do herói que havia se rendido. Nos é mostrado que a Sharon Carter, a sobrinha da Peggy Carter, que foi um antigo amor do Steve Rogers, está no local a mando do Nick Fury, mas ainda não nos é revelado o porquê dela estar lá. Além disso, nós também vemos o Buck. Ele está fazendo cobertura para Sharon pelo outro lado da rua. Finalmente, o caminhão com o Capitão América chegou no local. Ele desce do camburão e está algemado e sem a sua máscara. Enquanto ele caminhava em direção à entrada do tribunal, ele avista um ponto vermelho nas costas do policial que estava na sua frente. Logo ele percebe que vai haver um atentado e se joga na frente do homem, e é baleado pelas costas, por alguém que estava na janela do outro lado da rua. Imediatamente os civis se desesperam e tudo fica um enorme caos, até que nos é mostrado uma outra arma e mais 3 disparos são feitos. O Capitão América cai no chão e a Sharon vai até ele desesperada. O Steve está jogado nas escadarias, todo ensanguentado. A Sharon chora desesperada e grita por socorro. Enquanto isso, o Buck corre até a janela do prédio da onde veio o tiro, mas quando ele entra no local, ele não encontra nada. Alguns segundos depois, o Falcão entra voando pelo teto de vidro e acha que o Buck foi o responsável pelos tiros. Os dois se desentendem no começo, mas logo tudo é explicado. É então que o Buck recebe um chamado do Nick Fury, que o avisa que a SHIELD conseguiu rastrear o atirador. O Falcão então pega o Buck pelos braços e os dois começam a voar atrás do helicóptero em que o atirador fugiu. Eles conseguem atingir o helicóptero, que começa a cair. E então sai de dentro dele o vilão Ossos Cruzados, que se joga em cima dos dois heróis. Eles caem em cima de um terraço e começam a brigar. O Buck consegue vencer o Ossos Cruzados, que fica imóvel, deitado no chão. Depois disso, o Falcão vai até o hospital para tentar garantir a segurança do Capitão América. Porém, é tarde demais. Os noticiários já estão divulgando a notícia. Steve Rogers, o Capitão América, está morto. Ele morreu logo após dar entrada no hospital. Todos ficam desolados. O Falcão relembra seus momentos ao lado do Capitão e diz que sempre o considerou um irmão. A Sharon Carter, depois de tanto chorar, foi até o banheiro para lavar o seu rosto. E é aí que uma enfermeira suspeita entra logo atrás dela e lhe fala as palavras: "Lembre-se." Nesse momento, a Sharon tem visões do acontecimento envolvendo o Capitão América. Ela relembra e não consegue acreditar no que aconteceu. Foi ela quem atirou no Steve Rogers. Ela foi quem matou o Capitão América.
Galera, interrompendo rapidão só pra explicar o porquê da Sharon Carter ter matado o Capitão América, porque isso não aparece nesse quadrinho. Na verdade, ela estava sendo controlada pelo Dr. Faustus, que é um vilão que foi contratado pelo Caveira Vermelha. Então, foi por isso que ela matou ele. Não foi porque ela quis, era porque ela estava sendo controlada por um vilão. Mas é isso, bora continuar com a história. A história então é cortada e vemos o Wolverine e o Bucky conversando em um local abandonado. O Wolverine havia chamado o Bucky para essa conversa porque ele não acredita que o Capitão realmente morreu. Ele diz que precisa ver o corpo para acreditar, e para isso ele precisa invadir a S.H.I.E.L.D. Mas o Bucky se nega a ir ajudá-lo e diz que ele já viu o suficiente. Ele viu o Steve sendo baleado bem na sua frente. O Wolverine respeita a escolha do Bucky e vai embora. Em seguida, o Wolverine encontra o Demolidor e faz a mesma proposta para ele. E ao contrário do Bucky, o Demolidor aceita. Para invadir o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D., eles utilizam de uma ajudinha do Doutor Estranho, que faz um encantamento de duração de 10 minutos para que os dois heróis fiquem invisíveis e imperceptíveis. O Wolverine então faz uma revelação. Na verdade, ele não quis invadir a S.H.I.E.L.D. para somente ver o corpo do Capitão América. Ele também queria matar os Ossos Cruzados, que havia sido detido. O Demolidor fica bravo no começo, mas o Wolverine explica que ele será o detector de mentiras. Como a audição do Demolidor é extremamente aguçada, ele consegue saber quando uma pessoa está mentindo, e o Wolverine concorda em fazer apenas algumas perguntas para o vilão que estava preso. Os dois chegam até a cela do Ossos Cruzados, e ele é o único que os pode ver e ouvir. Isso faz parte do encantamento do Doutor Estranho, para que eles pudessem fazer as perguntas. O Ossos Cruzados revela que ele realmente atirou no Capitão, mas uma vez só. Os outros 3 tiros que realmente o mataram não saíram da arma dele. E o Demolidor confirma essa afirmação. O Ossos está falando a verdade. O Wolverine perde o controle e parte para cima do vilão. Mas o Demolidor consegue intervir e diz que o tempo de 10 minutos está acabando, então eles precisavam ir embora. O Wolverine agradece e diz que não vai embora. Ele diz que precisa ainda fazer uma outra coisa. O Demolidor vai embora antes do encantamento acabar para não ter problemas com a S.H.I.E.L.D. E a história é cortada, mostrando o Wolverine chorando enquanto vê o corpo do Steve Rogers no caixão. De repente, o Homem de Ferro aparece na sala. Ele diz que há 12 segundos os sensores da S.H.I.E.L.D. captaram a entrada do Wolverine. O Logan e o Stark se desentendem, e o Logan diz que se o Tony tiver algo a ver com a morte do Capitão América, ele vai matá-lo. O Wolverine deveria ter sido preso por ter invadido a S.H.I.E.L.D., mas o Homem de Ferro o libera para que ele confirme para todos os outros heróis que o Capitão América realmente morreu, pois muitos ainda não acreditam de verdade que isso possa ter acontecido. A história então nos mostra que todos os heróis não estão sabendo lidar com a morte do Capitão América. Todos estão mais agressivos, com a paciência curta. Alguns heróis se reuniram para jogar pôquer e tentar não ficar lembrando desse sofrimento que foi perder um grande herói. Mas essa situação de evitar de falar sobre Steve acaba aborrecendo o Homem-Aranha, que fica desconfortável com a situação. Aí então, o Wolverine chega com a notícia de que o Steve realmente está morto, pois ele viu o corpo. E foi nesse exato momento que o Homem-Aranha perdeu o controle. Ele partiu para cima do Wolverine e mandou ele calar a boca. Ele não conseguia acreditar que o Capitão tinha morrido. O Coisa interfere na discussão e pede para que os ânimos se acalmem, pois todos estão sofrendo com a morte do Steve. E depois disso, o Homem-Aranha resolve ir para casa. Agora, nós vemos o Gavião Arqueiro se encontrando com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro se assusta, pois o Clint Barton estava considerado morto, mas o Gavião diz que não irá explicar o que realmente aconteceu. Os dois começam a conversar e o Clint pergunta sobre a morte do Capitão. E é então que o Tony Stark lhe convida para ver uma coisa. Os dois vão até o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D. e o Stark lhe mostra o escudo original do Capitão América. Ele então oferece para o Gavião o título de Capitão América. O Clint recusa no começo, dizendo que o Capitão ainda nem foi enterrado e por isso ele não deveria assumir o manto tão rápido. Mas o Homem de Ferro convence o Clint Barton, dizendo que o mundo precisa de um Capitão América, e ele é o único que consegue usar o escudo por conta da sua precisão. O Stark então diz que já tem uma missão para ele e os dois vão para o centro de Nova York. Chegando lá, eles encontram o Patriota e a Gavião Arqueira, impedindo o vilão Inferno de roubar um posto de gasolina. Acontece que depois que os dois heróis deteram um bandido,
O Homem de Ferro foi junto com o novo Capitão América para prender os dois garotos, isso porque eles eram do lado contra o registro dos super-humanos. Mas isso não agradou em nada o Clint Barton, que permitiu que os dois fugissem e discutiu com o Homem de Ferro. O Tony tentava novamente convencê-lo com aquela conversa de que o mundo precisa de um Capitão América, mas o Clint pergunta se o mundo precisa ou se o Stark precisa. Ele joga na cara do Homem de Ferro que ele só está tentando achar um substituto para o Capitão América para tentar amenizar a culpa que ele está sentindo por tudo o que aconteceu. E depois dessa briga, o Gavião vai embora e desiste de assumir o manto do Capitão. Em seguida, vemos o Homem-Aranha. Antes de ir para casa, ele resolveu passar pelo cemitério para fazer uma visita ao túmulo do tio Ben. Ele diz que a morte do Capitão América está lhe machucando muito. Primeiro foram seus pais, depois a morte do tio Ben, depois a morte do seu melhor amigo e a morte da sua namorada. Depois de passar por tudo isso, ainda ter que superar a morte do Capitão América vai ser um enorme peso. O Homem-Aranha está desolado. Mas enquanto chorava, o seu sentido aranha disparou. E mais pra frente, ele encontrou o Rhino. Ele nem conversou antes nem nada, já chegou descendo a porrada no vilão. Mas acontece que o Rhino tinha ido pro cemitério somente para visitar o túmulo da sua mãe. E enquanto o Homem-Aranha batia nele sem motivo, ele acabou pisoteando a lápide. E isso irritou muito o Rhino. Ele disse que estava quieto, que foi de madrugada pro cemitério para não incomodar ninguém, e do nada chega o Homem-Aranha e o faz quebrar a lápide da sua mãe. Os dois então começam a brigar, e durante a luta o Homem-Aranha relembra quando o Capitão América o salvou de ser morto pelas mãos do Hulk. O Aranha diz que era incrível como o Capitão inspirava as pessoas. Só de olhar para ele, a gente já via a bondade em seu olhar. Ele diz que o Steve era tão heróico e que não se imagina como serão as coisas de agora em diante, sem ter ele por perto. No fim, o Aranha consegue nocautear o Rhino e o Wolverine aparece. O Peter fica bravo pelo Wolverine ter seguido ele, mas o Logan diz que só fez isso para garantir a segurança dele. Eles conversam sobre mortes. O Peter diz que já passou por muita coisa e que está sendo difícil para ele. O Logan diz que também já passou por inúmeras coisas. O Logan ainda diz algumas palavras de conforto para o Aranha. Ele diz que as coisas ruins que acontecem na nossa vida é como se um tiro de canhão atravessasse o nosso corpo, e que com o tempo essa ferida vai se cicatrizando, mas sempre vai haver algo diferente e ruim que vai acontecer e vai abrir essa ferida novamente. Mas o que importa é que com o tempo essa ferida vai se fechar mais fácil, de tantas vezes que ela já se abriu. Ele também diz que a morte não é algo que você supera, é algo que você aprende a conviver, que é só você esperar, que com o tempo melhora. E com essas palavras, o Peter vai embora para sua casa. A história é cortada e nós vemos então o velório do Capitão América. O seu caixão faz uma passagem pelas ruas de Nova York, sendo puxado por um cavalo branco. O dia estava chuvoso, mas mesmo assim reuniu dezenas de milhares de pessoas para um último adeus. O grande herói tinha morrido. Antes de fazer o enterro, alguns heróis foram dizer algumas palavras. O Tony Stark tentou, mas a única coisa que ele disse era que não era para ter sido assim, e saiu chorando. Em seguida foi a vez do Falcão, que diz que o seu maior orgulho era poder contar para todos que ele tinha sido amigo do Steve Rogers. Ele diz que o herói não é o Capitão América, e sim o Steve Rogers. Ele sempre acreditou nas coisas por qual ele batalhava e se esforçou para inspirar pessoas a serem melhores. O poder não estava no soro do super soldado, e sim nas atitudes e nas milhares de vidas que ele salvou. Enquanto dizia mais belas palavras sobre o Steve Rogers, o tempo se limpou e uma linda paisagem se fez no horizonte. O Falcão então diz para todos que o Capitão América é imortal. Ele jamais morrerá por todas as coisas fantásticas que ele fez durante a sua vida. A história então é cortada e vemos que já se passaram 3 dias após o funeral. Acontece que o Tony Stark não tinha enterrado o verdadeiro corpo do Steve Rogers ainda. O corpo que tinha sido enterrado era um modelo de vida artificial. O Tony reuniu a Vespa e o Jaqueta Amarela para o acompanharem para o verdadeiro funeral. Eles iriam devolver o corpo para o Oceano Ártico, que foi onde o Capitão América tinha sido encontrado há alguns anos atrás. Antes de mergulhar o caixão, o Tony diz algumas palavras. Ele se desculpa por não ter conseguido falar na frente da multidão e diz que sabe que nada será tão bem feito sem ele por perto. Além disso, ele diz que sente falta do grito de guerra. Vingadores, avante! Depois disso, o Namor surge das profundezas do oceano
para devolver o caixão no mesmo local que o corpo dele havia sido encontrado antes. A HQ é finalizada com um olhar distante do Tony Stark, e com o caixão do Capitão América sumindo cada vez mais, simbolizando o fim de uma era. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!